Oi, gente, tudo bem? Beleza? Tô de volta e eu quero falar de um assunto empolgada, porque eu quero falar de um assunto que eu amo, 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 amo. E um assunto que fez muita diferença na minha vida. E com esse conhecimento, com o pouco que eu vou falar pra vocês, vocês vão se deslumbrar e vocês vão, eu garanto que vocês vão se identificar muito com o que eu vou falar aqui. Hoje eu vou falar de 5 traços de caráter. Esses 5 traços de caráter molda a nossa personalidade, mostra a nossa personalidade. E esses 5 traços de caráter, na verdade, a gente tem um ou dois que sobressaem e dessa forma a gente consegue se entender, se conhecer melhor, tá bom? Então, como foi formado esses traços de caráter? Que época que foi formado esses traços de caráter? Tudo isso é, é uma visão científica que eu vou passar para você. Esse estudo foi realizado por Reich, William Reich, ele foi contemporâneo de Freud, e ele notou através da psicanálise que tinha alguns pacientes que não importava o que eles falavam, mas o formato do corpo dele e a forma com que se falava. Então começou a desenvolver esse estudo. E o traço de caráter, ele foi formado, eu disse para você, dentro do período pré-uterino até 6 anos de idade, né? Então o primeiro traço que é formado é o traço de caráter esquizoide. E eu vou falar sobre ele. Não se prenda a esses nomes estranhos e científicos. Esses nomes estranhos e científicos não têm nada a ver com patologias clínicas e mentais, ok? Então vamos lá. Logo quando a criança nasce, é mais fácil de entender assim. A gente percebe que a criança não tem muito domínio sobre o seu corpo. Eles fazem movimentos espontâneos e tudo mais. O pescocinho é bem maleável e tudo mais. E aos poucos ele vai ganhando essa sensibilidade. Então a primeira área pós-nascer, onde a criança ela vem ganhando essa sensibilidade, é nessa região. E percebe que a criança, logo quando nasce, ela tem muito estímulo de mamar ou chupeta ou até os seios da mãe. E tudo que se der para essa criança nesse período, ela vai colocar na boca. Porque é muito aguçado, é muito sensível, tem muitas terminações nervosas. E ela está conhecendo, sentindo o cheiro pela primeira vez, sentindo o gosto pela primeira vez. Então é muito intenso essa área. E por ser muito intenso, se acontece algum mecanismo que traz um incômodo para a criança, aquela emoção vai ficar arquivada junto com aquela sensação dessa oralidade. E ela vai levar esse mecanismo, essa memória emocional para o resto da vida. E hoje eu não vou falar do traço de caráter oral, eu vou falar do primeiro traço de caráter que é formado, que é o esquizoide. O esquizoide, ele foi formado dentro da barriga, pré-intrauterino, sim. E o que acontece? Por algum motivo, a mãe se sentiu algum incômodo. Às vezes, ela passou mal durante a gestação inteira, acontece. Às vezes, ela simplesmente rejeitou a criança por algum motivo, não queria engravidar naquela época, ou às vezes era muito tumultuado, muito estressante o redor onde ela estava. Então a criança ela sentiu tudo isso. E tudo isso que ela sentiu, ela arquivou dentro dela. Então, peraí, toda vez que eu mexo dentro da barriga, esse útero fica desconfortável. Então, o que essa criança vai usar como recurso? Ela não vai mexer tanto, ela vai ficar quietinha no cantinho dela. E ela vai se sentir rejeitada. Essa é a dor desse traço de caráter esquizoide. E essa dor, ela vai levar para toda a vida. E o que acontece? Ele vai ficar quietinho, ele não vai gastar tanta energia no seu corpo, porque ele vai tentar incomodar menos a sua mamãe para que o útero fique agradável para ele. E como está sendo melinizado, como está tendo muitas terminações nervosas, ele vai jogar toda a energia para a cabeça. Então, ele tem poucos recursos dentro do útero, ele não tem consciência que ali aquilo tudo faz parte dele ou não faz, aquilo tudo é ele mesmo. Então, assim, é bem complicado porque ele sente os batimentos cardíacos, ele sente o que a mãe sente, então é bem complicado para uma criancinha que não tem noção de tudo, não tem consciência. Então, ele vai arquivar apenas a emoção e ele vai se sentir rejeitado. E ele vai desenvolver uma mente extremamente lúdica, ele vai desenvolver uma mente mais inteligente, ele vai desenvolver uma mente onde ele vai escapar da realidade. E quando essa criança nascer, ele vai ter traços, formato no seu corpo
um corpo mais alongado, o rosto mais alongado, a testa mais alongada. Às vezes você percebe uma testa um pouco mais ressaltada. Ele vai ter um corpo para carregar a cabeça mesmo, ele não vai ter tanta energia no corpo. E ele vai ter ossos esquinados, ressaltados, ombro, joelho, tudo, vai ser muito magrinho. Ele vai ter tendência a ficar mais quietinho, ele vai ter tendência a ficar na dele. Às vezes ele vai ter não vai ter facilidade em conversar, em chegar, em falar. Ele não gosta de tanto contato físico, ele não gosta de pegação, de pegar nele. Ele não sabe expressar muito bem os seus sentimentos. Se é algum acontecimento no qual traz algum nível de sofrimento, ele desconecta facilmente com a realidade. Ele vai para um outro ambiente e desconecta, ele inventa na própria mente dele uma outra realidade. Porque ele não consegue viver naquela realidade, então ele entra numa outra realidade. Então ele tem muita facilidade de desenvolver um outro mundo na mente dele. E às vezes quando uma criança é assim, e a mãe às vezes incomoda muito ele, menino, você tem que cumprimentar as pessoas, você tem que falar, você tem que beijar, então ele se sente extremamente invadido, extremamente incomodado com aquilo, porque ele não gosta disso, ele não gosta de tanto contato físico. Então ele tem uma predisposição, uma tendência a desenvolver doenças na pele. Então pessoas com esse traço de caráter, ele vai ter às vezes uma doença na pele como forma de escudo para que, não chegue perto de mim, eu sou contagioso e eu não quero tanto contato. Normalmente tem uma predisposição muito grande também de usar óculos, é como se fosse um escudo para ele, um distanciamento social. E às vezes ele coloca o óculos para ele prestar atenção no que está acontecendo no mundo real, e às vezes ele não quer o mundo real, ele desconecta, monta o próprio mundo dele, o mundo das imaginações. Então ele é extremamente lúdico, ele tem ideias fora da caixinha, ele é muito inteligente, ele é muito racional. Uma conversa com o esquizoide é extremamente racional, ele não entende de sentimentos, de sentimentalismo. Tudo tem que ser sim ou não, 2 e 2 é 4 e pronto. Esse é o esquizoide, tá? E ele é muito lúdico. Então, para que às vezes você convive com uma pessoa que tem esse traço de caráter, ou que você percebe que tem esse formato desse corpo, encaixou com a personalidade dele, olha que estranho. Eles gostam, a dor dele é a dor de ser rejeitado. Então, às vezes ele vai com uma ideia, alguma coisa, e às vezes ele, por ser ideias um pouco diferentes fora da caixinha, as pessoas falam, não, essa ideia é estranha. Então ele vai se sentir incomodado e se sentir rejeitado. Se sentindo rejeitado, ele volta para o mundinho dele e fica na dele. Ok, tudo bem, não querem, mas ele tem um turbilhão de pensamentos, de ideias, de coisas fora da caixinha, e é muito bacana. Eu gosto muito de conviver com os esquizoides. Eu tenho alguns esquizoides que eu convivo e eu gosto bastante, e é bom explorar isso neles. Com ideias, com conversas racionais, deixando na dele, não pegando, não abraçando. Se o seu filho é esquizoide, se você for de um outro traço de caráter que eu vou falar, que é o oral, que gosta muito de contato físico, não fica agarrando, abraçando e nem pedindo para o seu filho se socializar como os outros. Tudo bem, ele pode estar sozinho lá no quarto, ou no videogame, ou num livro, mas ele tá bem, não que ele esteja depressivo. Então, às vezes um outro traço não consegue entender o traço de caráter esquizoide. Entendeu como é que é? Eu vou tentar, eu acho que eu falei demais, não sei se eu falei demais. Então, o esquizoide é magrinho, compridinho, os braços alongados, totalmente esquinado. Eles gostam de ficar sozinhos, eles não gostam de contato físico. Eles são muito inteligentes. Normalmente tem uma tendência a ter doenças na pele, ter doenças nos olhos. Isso tudo como forma de proteção, tá? Mecanismo de defesa. E o que mais com esquizoide? Esquizoide é muito bacana, eu gosto muito de esquizoide. Eu queria ser um pouquinho esquizoide, porque eles são bastante inteligentes. Mas eu falo demais, então não combina comigo. Então o esquizoide, ele gosta de ficar no cantinho dele. Eles gostam de ficar no quarto. Eles gostam de ficar... o esquizoide... Se você colocar o esquizoide para trabalhar, por exemplo, numa loja como vendedor, talvez ele não se dá bem nisso. Eles odeiam incomodar, gente. Eles odeiam. Eles preferem se prejudicar do que incomodar alguém. Muito diferente de um outro traço de caráter que eu vou falar,
que é o psicopata, então eles não gostam de incomodar e eles somam muito no ambiente, eles gostam de somar, de fazer, de ajudar, mas eles não gostam de pedir favor para eles. Tudo que vem, eles retêm. Tipo, às vezes ele pode ser chamado até um pouco de pão duro, tá? Porque tem alguma coisa eles retêm por medo da falta, por segurança. Então, esse foi o traço de caráter esquizoide. Eu vou explicar mais sobre eles, eu vou explicar sobre os outros traços de caráter. Lembrando a você que se você identificou com esse traço de caráter, ou se você conhece alguém que você identificou com esse traço de caráter, nós não somos unicamente um traço de caráter. Então, para que você descubra quanto por cento você tem de cada traço de caráter, é muito fácil. É só você ligar para mim, entrar em contato comigo que eu faço a sua análise. Só isso eu faço a sua análise e você descobre muito bem como que você funciona e eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Vai ser revolucionário na sua vida. Beijos grandes!